Boa tarde, estamos entrando no ar com mais um programa Amor Pet, hoje gravado nos estúdios da minha casa, na companhia da Mônica. Seja bem-vinda. Gratidão. Hoje nós vamos falar sobre um assunto o qual eu desconheço, estou começando a aprender agora, que é comunicação animal. Mas é uma comunicação diferente, não é essa comunicação que a gente faz em casa com eles, de chegar e chamar, cheguei, oi, cheguei em casa. É uma comunicação telepática. Isso. Quanto tempo você trabalha com comunicação animal? Trabalho há 2 anos já como comunicadora animal e terapeuta holística de animais, né? E terapias holísticas. Para quem nos assiste e não sabe o que é terapia holística, assim, um resumo. A terapia holística ela é uma terapia complementar a um tratamento veterinário ou, no caso dos humanos, né, de um tratamento médico. Não substitui jamais um tratamento médico, mas é um tratamento complementar e que ajuda a acelerar o processo de cura, né, de melhora, tanto do animal quanto da pessoa, né? Depende de quem se aplica, né? Certo. E na comunicação animal, por que tu entrou há 2 anos nesse novo trabalho? Tudo começa por uma experiência própria que eu tive, né, de uma cachorrinha minha que desencarnou e tal, e quando ela desencarnou, desencadeou em mim vários processos que eu identifiquei muito sérios que eu precisava curar. Questões relacionadas a relacionamentos humanos, familiares, enfim, né? Então, tudo aquilo que de alguma forma ela sustentou, ela segurou, digamos assim, com a morte dela veio à tona e eu tive que curar. Eu tive que buscar tratamento e tal, e conforme eu fui fazendo esse tratamento pra mim, conforme eu fui me curando e tudo mais, a cura é um processo constante, é um processo de uma vida inteira, né? De várias vidas, inclusive, né? Mas assim, tem algumas curas que são muito significativas na vida da gente, que elas te abrem muitos caminhos, te expandem a consciência, né? Então, quando eu passei por esses processos de cura, ao mesmo tempo eu notei a importância de que os animais não devem ficar sofrendo por causa das mazelas humanas, que eles são seres muito especiais e que eles precisam ser tratados com o melhor dessa vida, né? Então, assim, eu vi que a minha cachorrinha, ela tinha me sustentado de alguma forma, energética, espiritual, embora eu não tivesse consciência com essas palavras do que tinha, mas eu sabia que tinha alguma coisa. Então eu comecei a estudar com o intuito de que eu pudesse ajudar outros animais, né? Opa, tem alguém querendo aparecer. Que lindo! Ai. Então, a minha intenção era que ajudar outros animais a terem mais qualidade de vida no sentido energético, espiritual, né? Que os tutores tivessem mais compreensão do quanto eles afetam a vida dos animais, né? Então tudo começou por uma experiência pessoal, isso foi lá em 2018 que ela morreu. E aí depois, no início de 2020 que eu comecei a estudar, e aí desde então que eu tô nesse processo constante de cura e aprendizado, né? Certo.
Antes da gente começar a gravar, nós já estávamos conversando um pouco sobre o assunto, porque é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, apesar de que lá no fundo, assim, eu sempre tenho a impressão de que a gente consegue, né, se comunicar com os animais de forma diferente. Quem gosta de bichinho sabe, quem nunca disse, o meu cachorrinho só falta falar, o meu gato só falta falar. Na verdade não falta, na verdade eles falam. A gente é que às vezes não tem essa compreensão de que somos capazes de nos comunicar com eles. Mas eu nunca tinha ouvido falar sobre esse trabalho, né? É um trabalho, tu estuda para isso e tu atende tutores que vêm até ti pedindo o tratamento para os animais, né? E eu ainda desconhecia essa profissão. Então nós estávamos conversando antes e os animais, eles na nossa vida, a gente sabe que eles prestam um apoio emocional, um amparo emocional, né? E eles também têm, digamos assim, como missão deles nos proteger. E é aí que eles acabam desenvolvendo doenças, pegando o que é nosso, as nossas dores, para nos proteger. E aí eles acabam transformando isso numa doença. É mais ou menos por aí? Isso. Os animais, em especial os cães e gatos, foram os animais que escolheram, ao encarnar no planeta Terra, escolheram ser animais domésticos dos humanos. E eles deram como missão ou de ser nossos protetores energéticos, de serem os cães são nossos protetores físicos, os gatos são nossos protetores espirituais, mas todos são nossos protetores energéticos, ou são nossos mentores ou nossos guias. A gente, humano, é que tem mania de achar que eles são um bibelô, que eles são apenas um animalzinho irracional, como nos ensinaram na escola, né? Mas, na verdade, os animais, eles têm uma espiritualidade lindíssima e eles não vêm para a nossa vida à toa. Eles vêm com uma missão. O que acontece? O animal, ele enxerga a nossa aura, nosso campo energético. Quando ele vê que o nosso campo energético está desequilibrado por causa das nossas emoções, ansiedade, depressão, luto, revolta, ódio, raiva, medo, né? Estresse, né? Ou seja, quem não desequilibra isso, quem não desequilibra o campo energético, né? Então, essas emoções, elas desequilibram o nosso campo energético e o animal, vendo que a gente está nessa situação, ele começa a puxar essa energia desqualificada para ele, com o intuito de nos deixar limpos e equilibrados. Mas o que acontece? O cachorro, ele absorve essa energia, ele tira essa energia ruim da gente, mas ele fica com ela para ele. E se essa energia desequilibrada é muito constante, chega um momento que ela se acumula tanto no corpo dele que ele adoece. Ou ele vai adoecer fisicamente, ou vai afetar o comportamento dele. Por exemplo, já atendi um caso de uma tutora que veio pedir uma comunicação com a cachorrinha dela porque ela estava muito agressiva. Estava mordendo a gata, com quem ela já convivia. E era um comportamento anormal dela. Ela era temperamental, mas nunca tinha mordido a gata. E tinha começado a morder a gata, então ela me pediu a comunicação. Eu não me lembro mais do teor da comunicação agora, porque já faz algum tempo. Mas resumindo a história, o que aconteceu? A tutora, ela estava passando por um processo de expansão profissional e isso estava gerando muita ansiedade, apesar da felicidade. Como essa ansiedade estava muito forte e muito constante, a cachorrinha estava absorvendo aquilo. E como que isso estourou na cachorrinha? Agressividade. Na agressividade, exatamente. Ou a cachorrinha poderia ter se tornado ansiosa, mas como ela já tinha um temperamento forte, ela descarregou na agressividade. O próprio ser humano, se ele tem um temperamento forte, ele está sob pressão constante, ele também pode estourar, se tornar agressivo, né? Sim. E assim tem outras situações também. Tem 1000 exemplos para contar, né? Mas preciso de mais tempo para falar sobre isso. Mas então assim, os gatos, teoricamente, eles conseguem transmutar essa energia que eles absorvem dos humanos, mas quando essa energia é muito densa, muito constante, eles também começam a somatizar. Sofrer fisicamente. Exatamente. Então, o intuito da comunicação animal é, o tutor pode fazer perguntas para o animal, ele geralmente é para fazer perguntas sobre o comportamento, sobre a saúde, ver o que está acontecendo. Muitas vezes é para comunicar. Já tive um atendimento que a tutora foi ficar nas festas de final de ano, foi ficar 10 dias fora viajando e o animalzinho ia ficar num hotelzinho. Sim. Então ela cria, como já era um animal adotado, já tinha passado por uma questão de abandono,
não queria que o animal se sentisse abandonado novamente. Perfeito. Então pediu que eu fizesse a comunicação para dizer, olha, tu vai ficar no hotelzinho de tal dia, Olha. dia, mas é só porque onde eu vou eu não posso te levar, mas eu vou voltar tal dia, vou te buscar, tu vai ficar num lugar que é lindo, que as pessoas vão te amar muito, vão cuidar de ti, sabe? Tem outros casos que é para comunicar que vai vir um bebê, né? Às vezes eu também fiz uma comunicação de uma cachorra grande que ela pulava muito na tutora e a tutora estava preocupada em ficar pulando nela com a barriga muito grande ou depois com a criança no colo. Então pediu para eu comunicar que vinha um bebezinho, que ela tinha que ficar mais calma e tudo mais. Obrigada. Então assim, a comunicação é para diversos fins, né? Também tem, às vezes, a comunicação pós-óbito. Também, né? Sim. Essa comunicação geralmente ela vem muito assim no intuito de saber como o animal tá, porque o tutor tá sofrendo, ele é apegado, a gente sofre quando alguém que a gente ama vai embora, né? E muitas vezes a gente sente culpa também. Culpa, remorso, quer pedir perdão. Isso aconteceu porque eu não cuidei, ou isso aconteceu porque eu descuidei um portão aberto, uma coisa assim, e a gente fica com a culpa da morte do animalzinho, quando às vezes não é. Às vezes ele morreu porque ele tinha que morrer. Exatamente. Simples assim. Isso, exatamente. Então, assim, a comunicação pós-óbito, inclusive, é uma das que eu acho mais lindas de fazer, porque a gente se comunica com o eu superior do animal, né? Então, assim, as mensagens que vêm são ricas, muito lindas, muito profundas, sabe? E às vezes eu passo a comunicação pro tutor, mas uma comunicação é bonita e tal, mas pro tutor aquilo é uma coisa tão pessoal, é tão forte, é tão significativa que eles choram, eles se emocionam. E muda a vida da pessoa, às vezes, aquela coisa ali que tá doendo nela, né? E tu poder se comunicar e tu poder compreender. Isso faz uma diferença no teu dia, a partir daquele dia, né? E geralmente os tutores dizem, eu nunca mais vou adotar outro animal, a gente estava falando, né? Mas eles próprios dizem, não deixe de adotar outro animal. Porque tem muito animal precisando de um lar, né? Então, os amores, cada um tem o seu... Não se fechar pra vida, exatamente, né? A vida continua, tanto que eles estão vivos do outro lado se comunicando, né? O que mudou foi o plano físico, eu não posso mais tocar, mas a vida continua, né? Isso é um aprendizado para nós com as nossas relações humanas também, né? Porque a vida continua, só que a gente não foi educado para pensar dessa forma, a gente foi educado para viver no apego, né? Isso, nós estávamos comentando antes também do programa começar a respeito de que, claro, cada pessoa acredita naquilo que acredita, acredito no que me ensinaram, acredito na minha religião, acredito... Ninguém aqui quer convencer ninguém de mudar de religião, não é nada disso, não de largar a mão dos seus conceitos, né? Apenas a nossa intenção aqui é justamente comunicar que existe essa ferramenta de trabalho. Tu não precisa ser da religião X, Y, Z. É uma ferramenta de trabalho para melhorar a tua qualidade de vida, a qualidade de vida do teu animalzinho. E não tem nada a ver com religião, né? Não. Nada. A espiritualidade, em essência, ela não é vinculada a nenhuma religião. Perfeito. E ao mesmo tempo ela é vinculada a todas. Isso. A parte positiva que todas têm, porque todas têm um lado positivo. E é a mesma base, né? Isso. Digamos. O amor incondicional. Isso. Se a base de qualquer religião for amor incondicional, é essa base. Perfeito. O trabalho de comunicação é um trabalho que eu considero muito sagrado, é um trabalho de muito respeito com aquele ser, né? Seja ele encarnado ou desencarnado, é uma comunicação que é um momento que eu considero muito sagrado. E de muita honra e de muita honra principalmente para mim, por poder me comunicar. Fazer essa ponte, exatamente, né? Entre assim, o tutor e o animal. Exatamente, porque assim, existe uma cura de uma relação ali. E existe a cura do tutor por uma vida inteira, para outras relações da vida dele, sabe? Às vezes aquilo vai desencadear um processo de expansão de consciência, assim, não, eu preciso curar isso aqui para melhorar a minha vida. Porque não... Aí vai do que cada um acredita. Claro. É para essa vida ou é para todas as vidas? No que eu acredito? Claro. Né? Se for para essa vida que eu vou resolver já tá bom, valeu, né? Já valeu. Verdade. Exatamente. Bom. E as comunicações, elas identificam muito a questão, assim, do que precisa ser mudado na vida do tutor. Porque o tutor afeta o animalzinho, como a gente estava falando. As eles emoções são um reflexo do que tu tá exatamente, vivendo. eles são um espelho. Então, se o seu animalzinho mudou o comportamento dele, ou se ele adoeceu, ele está servindo de espelho para você. A comunicação ajuda a entender isso. E aí, muitas vezes, entra o tutor num processo de cura pessoal muito profundo. Depois que a intenção dele foi curar o animalzinho, ele tá vendo o animalzinho
daqui a pouco ele vê que ele tem que olhar para o animalzinho, mas ele tem que olhar para ele também. Isso. Senão não vai resolver. Isso. Às vezes o tutor por si próprio falta um pouco de amor próprio e ele não busca cura, mas por amor ao animalzinho ele vai procurar. Olha só como os animais são especiais na nossa vida, né? É por isso que existe o nosso Amor Pet, é por isso que nós estamos aqui conversando sempre sobre esses assuntos. E já passou o nosso primeiro bloco, nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos com mais sobre comunicação animal. Hoje estou gravando em casa e a cinegrafista sou eu mesma, então até daqui a pouquinho. Acreditamos que os animais são dotados de uma pureza única, capaz de transformar a vida das pessoas através do seu amor. Eles precisam de pouco para serem felizes e cabe a nós, seus humanos, priorizarmos sua saúde e sua felicidade. A nossa forma de fazer isso é livrá-los de terem que comer sempre as mesmas bolinhas secas a vida toda. Desde 2013, estamos revolucionando a alimentação dos pets e queremos inspirar mais e mais tutores a investir no que realmente faz a diferença na vida dos seus peludinhos. Para isso, dedicamos nossa vida a elaborar e produzir de forma responsável dietas para as mais diversas necessidades. Isso é ser pet papá. Estamos de volta com o programa Amor Pet e hoje nós estamos falando sobre comunicação animal, comunicação telepática. Agora a minha dúvida é a seguinte: quando tu chega num atendimento, ou o cliente vem te procurar, de que forma tu procede assim? Tu tem um sistema ali, tu te conecta com o animalzinho, tu atende só presencial? Não, eu atendo só à distância. Só à distância? Porque, na verdade, eu comecei a trabalhar com isso na pandemia. Tá, perfeito. Né? E eu identifiquei que trabalhar à distância me dá mais liberdade e mais tempo para trabalhar, né? Quando você trabalha na casa da pessoa ou trabalha online, existem interferências, né? Então eu marco o horário, o dia, tudo direitinho, até porque o animal, o ideal é que ele fique completamente à vontade. Certo. Se ele quiser correr, brincar, dormir, comer, ele faz o que ele quiser. Ele só não deve ser estimulado pelo humano a nada. Ele tem que estar no comportamento natural dele. Ele decide o que ele vai fazer durante a comunicação. Mas eu prefiro trabalhar offline porque isso me dá mais... se eu atrasar um pouquinho, não tem problema. Se eu achar que o meu preparo espiritual, energético deve ser maior, eu fico mais tempo, né? E eu também procuro não colocar um tempo. Geralmente a comunicação dura 30 minutos. Geralmente, tá? Mas assim, eu procuro... Eu me sinto melhor fazendo offline e à distância, tá? Então eu trabalho dessa forma. Eu pergunto pro tutor qual é o objetivo da comunicação. Se ele quiser fazer perguntas, às vezes tem tutor que vem com 10 perguntas. Não, vamos resumir em 3. Aí eu converso com o tutor para ver o que realmente... O que tá acontecendo? Ele tá buscando o que ele tá buscando. atendimento. Exatamente. Então a gente resume a 3 perguntas que sejam mais... que englobem mais ou menos o que ele tá procurando. Eu também pergunto se ele quer comunicar, emanar algum sentimento, alguma emoção para aquele animalzinho, né? Então ele pode mandar uma mensagem e pode fazer ainda as 3 perguntas, né? Em função disso vem a mensagem do animalzinho, eu faço as perguntas, eu faço a comunicação toda, a parte que o tutor quer, e depois eu deixo o animalzinho falar, né? E aí vem uma mensagem geralmente muito bonita. Nossa, é a mensagem mais linda, assim, pode imaginar. E tu se conecta assim, a pessoa te passa, por exemplo, o nome do animal, uma foto. Eu peço 2 fotos. Uma foto do animalzinho olhando para a câmera, para me conectar com os olhos dele. Olhar. E outra de corpo inteiro, porque se eu tiver que enviar energia para o animalzinho, aí eu já tenho todo o corpo dele, né, para poder intencionar o envio. E desde que tu começou a trabalhar com comunicação? Bom, tu já deve ter tido, assim, experiências que realmente nós teríamos que ter muitas horas para tu me contar. Mas o que tu encontra, assim, primeiro de resistência,
se chegou algum cliente te procurar e depois não validar o que tu disse, encontrou Nunca alguma, aconteceu. sempre o cliente quando te procura e tu dá o retorno para ele, vem... O que pode acontecer é assim, ó. Às vezes o tutor, como você estava comentando antes, eu acho que tal animalzinho meu é o meu animalzinho que desencarnou lá atrás. Sim. Né? Muitos tutores passam por isso. Então, o que acontece? Às vezes o tutor pergunta se ele é o fulaninho. Tá. Só que o animal não responde. Eu tive 2 comunicações, só que o animal disse sim, eu sou. Um disse claramente que era, e o outro deu a entender que era, mas não disse claramente. Eles têm um pouco de resistência de afirmar isso. Por quê? Isso acaba alimentando o ego do humano. Tá. Ele voltou para mim. De que o animalzinho reencarnou e voltou pra tua vida. Isso. Como eu estava te comentando antes, eu tenho 2 animais, um cachorro e um gato, que voltaram pra minha vida, que eles me disseram que estão pela 2ª vez comigo. E, na verdade, o animalzinho que eu achei que tinha voltado pra mim é uma outra cachorrinha, e não é. E não é. E não é. Então, na verdade, por que eles afirmaram pra mim que eles eram? Porque, na verdade, eu não estava esperando aquilo ali. Então, aquilo ali não reforçou o meu ego, não, ele voltou pra mim, né? Perfeito. Talvez tenha alguma outra questão espiritual para eles não afirmarem isso, né? Mas geralmente é uma resposta que fica, geralmente não é clara. Tá. Então isso pode talvez decepcionar um pouquinho o tutor. Mas eu não posso inventar uma comunicação para alegrar o tutor. Sim. E a resposta vem que tem que vir. Estaria fugindo do propósito, exatamente. Né? Quando eu faço o relatório da comunicação, eu costumo colocar em itálico o que são as palavras literais do animalzinho. Tá. E coloco numa grafia normal, que são as perguntas que eu fiz, a minha interpretação, enfim. Mas as palavras literais do animalzinho vão no relatório, né? E se aquilo, de repente, o tutor... Porque eu não vou interpretar o que o animal disse. Sim. O que eu posso interpretar é o que eu senti. Tá. Mas as palavras eu não interpreto. Às vezes o dono vai receber e vai fazer sentido. Exatamente. O que pra ti daqui a pouco pareceram palavras soltas ou sem uma sentido. Coisa normal pro tutor tem um grande tutor significado. vai fazer significado. Isso, exatamente. E tu tem mais busca por comunicação com cães ou com gatos? Ou não chega a a questão ser... não é comunicação. Não, já comuniquei até com o coelho. Olha só. Faz uns 15 dias fiz uma comunicação com uma coelhinha. Na verdade, a busca não é por espécie, e sim por encarnado ou desencarnado. Eu faço muita comunicação pós-óbito. Bastante. Agora tá vindo mais para animais encarnados, mas já foi muito para animal desencarnado. Porque o tutor fica num sofrimento maior depois que o animalzinho partiu e quer algum meio de comunicação com ele. Isso. É mais isso. Mas assim, todos os animais que aparecem na nossa vida têm uma mensagem para nós. Eu já me comuniquei com um morcego que apareceu para uma professora minha. E ele veio como um animal de poder, como um guardião espiritual para ela, que desencadeou um grande processo de iniciação espiritual nela, na energia do raio de um mestre, esqueci o nome do mestre agora, da Fraternidade Branca, que abriu outros canais energéticos para ela poder trabalhar. Já me comuniquei com o morcego que apareceu na minha casa e ele me xingou. Eu digo que ele me xingou porque ele foi bem duro comigo, né? No sentido assim que eu tava protelando uma coisa que eu tinha que fazer. E dizem mesmo, né, que cada animal que aparece na vida da gente, no caminho da gente, ele tem alguma mensagem. E às vezes nós estamos tão ligados na nossa rotina, no nosso trabalho, nas coisas que nós apenas enxergamos e ouvimos, né, de pessoas, que a gente perde esses sinais. A gente perde, assim, o porquê que apareceu um morcego, sei lá. Eu desconheço esse assunto e por isso nós estamos conversando, mas sei lá, daqui a pouco a pessoa tem medo, fobia de morcego, e aquilo ali apareceu. Será que não é para trabalhar a coragem dela? Pode ter essa relação. Mas a coragem não quer dizer que seja em relação ao medo daquele animal, mas sim em relação ao que aquele animal representa numa área da vida, num aspecto da vida daquela pessoa. Perfeito. Sim. Por exemplo, quem tem muito medo de aranha, isso tem um significado. Eu confesso que eu não lembro agora o que é. Mas o medo, o pânico de aranha tem um significado muito específico para ser tratado. Né? Eu já me comuniquei com cristais também.
Ai, que lindo. Eu gosto muito de ir à cidade de Praia Grande, nos cânions aqui. E no rio ali de Praia Grande, né? Tem uma parte do rio que tem pedras que tem cristais no meio, né? E aí um dia eu peguei, achei uma pedra lá que ela era desse tamanho, assim, mais ou menos. Formato mais ou menos de um coração. E dentro dela, num pedacinho, tinha uma parte que era um cristal branco ali. E aí a minha mestra disse, faça a comunicação com uma parte da pedra. Escolhe uma partezinha da pedra e faça. Eu me concentrei no cristalzinho. E foi linda a comunicação, gente. Assim, sabe aquilo que a gente aprendeu na escola de que pedras são seres inanimados? Não é verdade. Não é verdade. Tem muita coisa que a gente aprendeu na escola que não é verdade. Gente, o mundo é maravilhoso. O que acontece? Nos ensina algumas coisas pra gente não... Justamente pra gente não se comunicar com nada. Por exemplo, a telepatia, hoje a gente tem que fazer curso para aprender. Porque algumas pessoas já nascem com esse dom bem desenvolvido, mas a maioria das pessoas normais tem que fazer curso para aprender. Porém, a telepatia, ela é uma característica inata do ser humano. Sim, todos nós nascemos com ela. Exatamente. Mas com o passar dos anos, com a evolução da humanidade, né? Isso foi ficando para trás, isso foi sendo abafado. A era chamada de bruxa, a mulher que fazia telepatia eram chamados de magos, de feiticeiros, eram perseguidos, eram queimados. Enfim, no decorrer da história isso foi sendo abafado. Hoje em dia tem pessoas que vão trocar de canal quando o programa Amor Pet começar a falar sobre telepatia. Por favor, não troquem de canal. Se você também não acredita, a gente respeita. A gente está trazendo aqui uma oportunidade de pensar, será que essa guria tá louca? Será que isso faz sentido? Vamos abrir a cabeça, vamos expandir. Tem tanta coisa legal que a gente está perdendo por ser quadrado, né? Então a gente sabe que a natureza, ela é um organismo vivo, né? Tudo tá interligado. Por que tu não consegue te comunicar com o animal? Só porque ele não fala, que nem a gente fala? Só porque ele mia, só porque ele late? Ou com uma pedra, né, que tá ali que não parece, mas ela contém toda a essência da natureza nela, né? E eu me comuniquei também com um galinho de boldo. Boldo? Tudo era um exercício, né? Sim. Uma mentoria que durou o ano inteiro que eu tô fazendo. Agora o exercício desse mês é se comunicar com uma planta. Pode ser um galinho, uma folhinha. Olha e só. eu me comuniquei com um galho de boldo. Resumindo a história, eu recebi uma iniciação xamânica. Nossa! Através de uma planta. De uma planta. Que é uma coisa com mais energia do que uma planta. E assim, ó, eu fiz curso de benzimento aqui com a nossa sacerdotisa aqui de Torres, conhece, então eu fiz o curso de benzimento, mas eu acabei depois, sabe, não praticando mais. Não seguindo. Preguiça. E o que aconteceu? Eu recebi essa iniciação xamânica com esse galinho de boldo, com essa comunicação galinho de boldo, porque na verdade eu me comuniquei com o eu superior dele, que era grandioso. E as minhas colegas terapeutas, a gente faz uma cura coletiva gratuita uma vez por semana, e uma das minhas colegas, que também tem muita conexão com a natureza como eu, as outras têm mais comunicações estelares, digamos assim, e ela, toda semana, ela me vê benzendo os animais, espiritualmente. E eu não estava benzendo na Terra, aqui, no físico. E aí, na verdade, eu me dei conta, agora que eu me dei conta que isso tem a ver com aquela iniciação, porque até então eu não estava entendendo por que eu estava benzendo na espiritualidade e eu não estava benzendo aqui. Agora até eu voltei a benzer aqui e eu estou muito feliz com o feedback que eu recebi esses dias, que a moça que era tutora da Coelhinha, me pediu para benzer ela. Depois, eu fiz a comunicação com a Coelhinha, tratei a mãe dela, que era tutora direta, e ela me pediu para fazer um benzimento nela. E ela é uma pessoa que tem muita sensibilidade, ela sentiu um calorão na cabeça e na nuca, sabe? Então ela recebeu também. energia, ela sentiu. E eu nunca tinha tido um feedback dessa forma. E eu fiquei muito feliz por isso. Então, assim, aos poucos vão vindo sinais de como isso tudo realmente é forte, né? E agora que me caiu a ficha, que aquela minha iniciação com o boldo lá foi que ativou espiritualmente, claro. Mônica, pra quem quer se comunicar contigo através das redes sociais, como te encontra, onde te encontra? Gostei do assunto, quero saber mais, quero perguntar, quero saber como é que faz. Onde te encontra? Como te encontrar no Instagram, @instituto.holísticoanimal Eugon. Como é que se escreve Eugon? E-L-G-O-N.
instituto.holísticoanimal.eugon. Perfeito. Nós estamos também no Instagram, programa Amor Pet. Ali eu costumo postar sempre também os contatos dos nossos entrevistados, porque o nosso programa, ele além de veicular na NET, claro, no canal 14, na nossa querida Vale TV, nós vamos para o YouTube e a gente também tem a rede social do Instagram para comunicação. Então, quem quer saber mais sobre comunicação animal, procure a Mônica. O nosso tempo já acabou, então é um prazer ter te recebido aqui. Muita gratidão pelo convite, foi uma honra. Obrigada. E os meus gatinhos aqui, ó, antes da gente encerrar, eu vou ter que mostrar. Os editores do programa que me perdoem. E o Paçoca não tá mais. Estavam 3 aqui na minha volta. A Mônica chegou aqui em casa e foi como se eles conhecessem ela, eles se identificaram totalmente. Uma gatinha aqui que não recebe quase as pessoas da minha família chegou e ficou tua melhor amiga, né? Você é de luz, muito linda. Então, gente, nós voltamos no próximo domingo. Até mais. Gratidão, beijo.